Saudações, queridos amigos, tudo bom com vocês? Há um tempo atrás, uma pessoa fez a meditação da terceira visão aqui do canal e ela mandou uma mensagem pedindo se tivesse algum jeito de desfazer, sabe? Ela fez a meditação para abrir a visão, mas ela queria fechar a visão. E essa questão dela ficou me martelando por muito tempo, né? Acho que eu já até conversei com algumas pessoas a respeito. Mas a questão dela abriu uma reflexão, né? Será que existe um lado negativo do despertar espiritual? Isso é que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Pois é, meus amigos, em um mundo perfeito, o despertar espiritual seria o ápice, né, de uma boa evolução, de uma boa comunhão, né, entre os povos, entre as pessoas, entre nós e os animais, nós e o mundo que habitamos, né, seria o maior bem-estar, né, ter uma espiritualidade desperta e tudo mais. Mas em um mundo caótico, em um mundo doente, o despertar espiritual ele se torna realmente um grande desafio e problema. Não será fácil, sabe? O despertar espiritual não traz felicidade, sabe? Despertar espiritual vai trazer dificuldades. A gente vai ter dificuldade de lidar com as coisas muito mais do que antes. Vamos ter dificuldades em lidar com as emoções muito mais do que antes. Existe uma frase, né, que fala que a ignorância traz felicidade, né? E ela tem seu sentido. Uma pessoa que não sabe, ela não tem o que questionar. Não tendo o que questionar, ela segue a vida numa rotina e essa rotina para ela tá bom, né? Estando bom, para ela estar confortável. Quando algo começa a incomodar, a gente começa a questionar se a gente encontra as falhas e se essas falhas estão fora do nosso alcance. Isso começa a gerar um sentimento complicado. E uma pessoa normal, uma pessoa que vive a vida normal, não tem espiritualidade, não que não tenha, tem, mas que não pense em espiritualidade, não exercite espiritualidade, já será um grande sofrimento lidar com o mundo caótico. Imagine então para alguém que sente mais, alguém que leva as coisas para um caminho mais profundo, uma reflexão mais profunda. É difícil, meus amigos, a gente lidar com um mundo que não é espiritual, alguém que despertou a espiritualidade. O mundo que não é espiritual não está nem aí para nada. Enquanto que os espirituais tentam curar, tentam resolver tudo, entende? É um grande sofrimento o despertar espiritual nessa vida, nessa terra, tá? Eu não vejo, existe sim, existem caminhos espirituais e despertares espirituais ao qual a pessoa se sente bem e se sente realizada. E são os casos da pessoa nascer em um lugar muito bom, ou estar em uma comunidade também espiritual que seja um pouco mais isolada, estar conectado à natureza, longe dos problemas cotidianos da cidade, estar longe de barulhos da cidade, incômodos, problemas, gritaria, confusões. Pessoas que estão em locais com uma boa harmonia, onde o local é tranquilo, a pessoa se sente em paz, escuta o barulho dos pássaros. Essas pessoas e não tem televisão em casa, porque as notícias são terríveis todo santo dia. Essas pessoas terão uma espiritualidade mais pacífica, mais tranquilas, e elas verão um mundo muito mais bonito diante delas. Mas a pessoa que está em locais de conflito, em pé de guerra, em locais de grande dificuldade, em locais de aglomeração demasiada de pessoas, essa pessoa sofrerá muito, muito. Imagina você viver sua vida normal e tendo aquele convívio com as pessoas sem nenhum propósito, mas aquela
convivência normal, de repente você desperta a espiritualidade, os demais não. Os demais continuam vivendo aquela vida. Você já não se sente mais parte daquilo, daquele grupo, daquele núcleo, e isso começa a te fazer mal. Você começa a agir estranho, você começa a se fechar, você começa a se afastar, as pessoas começam a perceber. E não há culpados. O que acontece é que você já não consegue mais lidar com aquilo, entende? Isso causa sofrimento. Você começa a se sentir estranho, diferente, negativo muitas vezes. Poxa, por que todo mundo se dá bem? Eu não consigo mais me dar bem com essas pessoas. Algo te despertou que não te coloca mais parte daquilo, né? Então existe, meus amigos, é muito bom, é muito importante a gente refletir sobre o peso da balança, porque você pode ter certeza que se você vive numa vida cotidiana, com trabalho, mora na cidade e tudo mais, o despertar espiritual vai te causar alguma coisa que não vai ser muito bom, tá? Vai ser bom para sua alma, mas se o seu arredor, se a sua vida, se o seu cotidiano não corresponder a essa espiritualidade, você terá um grande problema, tá? Eu tenho vivido, claro, vocês acompanham o canal, vocês sabem, né? Dos barulhos, das coisas que me incomodam, e aqui eu tenho muito problema com barulho, tudo. Esse é um dos pontos, né? De que de repente sua alma vai pedir silêncio, vai pedir paz, vai pedir que você se conecte, e você não vai poder, você não vai ter essa oportunidade, sabe? Porque no mundo externo o conflito é enorme, pessoas gritando e gargalhando e tudo acontecendo, né? Parece uma coisa normal, né? É cotidiano, a rotina. Mas para quem está na espiritualidade é complicado, entende? Faz mal. E já conversei com espirituais que falavam para mim: calma, é só você meditar, é só você se equilibrar. Você vai entrar no seu eixo. Olha, meus amigos, é muito fácil para um espiritual que mora em um lugar tranquilo, na natureza, que tem espaço, que não escuta, não consegue nem ver a casa do vizinho, dar palpite. É a mesma coisa, imagina um padre dando palpite para um relacionamento. É mais ou menos isso. Só sabe quem passa. Eu só acredito no espiritual falar que ele realmente despertou a paz se ele consegue viver em um lugar desse e manter a paz dele, tá? Como tenho a experiência na minha pele, hoje eu sei de mim que eu não consigo lidar com isso. Ou eu vou criar o meu silêncio, bloqueando a casa inteira e fazendo silêncio, ou eu vou ter que sair daqui para, enfim, encontrar realmente a paz, porque a paz aqui eu não encontro, né? E não é por falta de esforço. Eu já estou há bom tempo aqui e eu sei dos limites, né? Não tem como alguém gritando e você tentando entrar numa vibração de calma, entende? A gente tem que saber. Eu gosto de calma, eu gosto de paz, então eu tenho que lutar por essa paz. Nem que seja me despedir do lugar que não me dá paz, entende? De alguma coisa tem que acontecer para que esse movimento ocorra. Ou eu tenho que criar paredes mais grossas para que o som não me incomode, não chegue. Então você imagina, se eu não tivesse na espiritualidade, meus amigos, se eu não tivesse despertado, eu não tivesse interesse, eu estaria lá com eles, vivendo e gritando junto, e o meu sofrimento seria menor, entende o que eu quero dizer? Quando a gente entra na espiritualidade, a gente começa a querer algumas coisas do sentido de nos voltar mais à paz, nos voltar mais ao nosso interior, mais à conexão espiritual, mas a gente quer também trabalhar esse nosso ambiente para que se torne propício a isso. Minha casa, ela tem paz, minha casa, ela tem elementos espirituais que me agradam, minha casa, eu emano boa vibração, mas essa casa não está no local no local bom para as coisas que eu faço, né? E para as coisas que a minha alma pede. Então é isso, meus amigos. Quando você despertar a sua espiritualidade, ou se você já despertou, você sabe que o mundo ao seu redor ficou diferente. Mas não é um diferente negativo, é um diferente bom. O problema é que a gente sente muito mais. Quando acontece alguma coisa com alguma pessoa, a gente sente muito mais, porque ali é uma alma que está passando por aquilo.
Então você tenha certeza, meus amigos, que despertar espiritual vai te trazer sentimentos aguçados, sensações aguçadas e tudo mais. Você está pronto para isso? Você quer isso para sua vida? Então, o despertar espiritual já é a coisa mais fácil, né? Quando a gente está pronto, quando a gente já sente essas coisas, é gradual que a nossa espiritualidade vai ganhando mais força, as coisas vão acontecendo, né? Quando a gente corre disso, quando a gente evita se comprometer com a vida, com as pessoas, com as situações que precisam, a gente meio que também se isenta da espiritualidade. Tenta enfraquecer esse lado. Jamais estaremos desconectados, mas a gente tenta nessa vida passar despercebido por isso, né? Não vou dar muita atenção à espiritualidade, eu acho isso bobagem. Falando isso, você já enfraquece, você já diminui, né, isso na sua vida. Quando você dá força, eu estou aqui por alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, sabe, coisas que te movem, injustiças que te movem, conexões que te chamam. Isso, meus amigos, vai te causar coisas maravilhosas, mas também coisas complicadas e sentimentos complicados. Porque lidar com o mundo doente, né, quando a gente está num processo de cura, é realmente um negócio muito difícil e olha, é pro resto da vida, tá? É uma luta eterna. É porque esse mundo não tem cura por hora, né? A gente vê que a situação está muito complicada, então tem muitos processos ainda para esse mundo passar. E a gente está nele, né? Estamos aqui no barco, todos nós. Bom, pessoal, é isso. Gratidão a todos vocês. Sejam profundamente abençoados. Eu espero de coração que a espiritualidade banhe vocês, que o despertar de vocês sejam cada vez mais abençoados. Gratidão, apoiadores queridos, patronos. Sejam abençoados vocês também. Seja multiplicado na vida de vocês. Gratidão e até muito breve.